Boa tarde, amor, amores. Boa tarde, doutora. Gente, tá um calor em São Paulo, verdade. Mesmo com nublado, a temperatura ainda bem. Eu não gosto de frio. Chega de frio, chega de frio. Bom, vamos lá. O pior dessa história toda, como eu falo no livro, eu dou risada hoje porque foi um trabalho de muito sério da minha médica, né? Para poder a gente chegar às vias de fato de eu vou contar aqui no canal como que eu ganhei o livro. Foi muito engraçado, porque é uma coisa que eu tenho na minha cabeça desde que eu fui fazer uma entrevista de trabalho numa editora, ali perto do parque, no Tatuapé, verdade. E eu conversando com o editor, que estava me entrevistando para trabalhar, né? E, nossa, eu vi aquele mundo de livros, aquele mundo de editores, aquele mundo de histórias, de ele falando de biografias. Então aquilo ficou, né, na minha cabeça. Isso foi em 2018, logo depois que eu voltei para São Paulo, que eu comecei meu tratamento com a Márcia, né? E eu queria sair das ruas, verdade, né? Já não estava aguentando mais trabalhar no PAP. Aí eu fui, então, enfim, muito mais engraçado disso foi que quando nós resolvemos, né, quando ela virou para mim a pessoa, ela falou assim: "Você quer mesmo, né, fazer a sua autobiografia? É o seu sonho, é a sua vontade?" Aí eu falei assim: "Doutora, mas eu tenho medo, né?" Ela: "Medo? Medo do quê? Né? Qual que é o seu medo? Qual a sua insegurança? A sua história é real, né? Tudo que você passou é de verdade. Então, assim, qual que é o seu medo, a sua insegurança?" Eu falei: "Do que os outros vão falar? Do que os outros vão falar? A sua exposição é muito grande, né? Nós vemos aí com exposição desde da época do Recife." E isso é que quando ela veio com essa conversa com a minha pessoa, né, a gente meio que deu de conta que uma coisa, né, eram 7 mulheres com as amigas dessas 7 mulheres contra uma mulher que era eu, né, essa parafernália toda. Só que o ledo engano, por quê? Porque a polícia estava no celular, né, é verdade, desde lá de trás. E não eram só contra a minha pessoa, né? Existiam, aqui o grupo da minha médica são mais de 16 entre psicólogos, psiquiatras e neuro, né? Neuro acho que tinha 4, que tá sempre, que faz parte do canal, verdade. Psiquiatra tem várias amigas, colegas de trabalho da minha médica, né? E psicólogas também. Ou seja, então no decorrer desse tempo todo, né? Por isso que eu falo o cansaço dos médicos, justamente por isso. Porque a gente sabia, né, que estava todo mundo aqui, estava todo mundo ali, principalmente quando a gente abriu o canal. E essas mulheres, né, inventando histórias, fazendo eu sair de trabalhos, inventando histórias da carroça, e a gente ali, né? Eu com polícia no celular, porque foram várias ameaças, diversas ameaças, saídas de trabalhos exaustivas, quando eu descobri essas pessoas dentro dos ambientes de trabalho, é verdade. Principalmente na época lá das máquinas, né, que foi feita até a ameaça de morte, um boletim. Então, voltando, né, dando o início de tudo isso, em questões de escrever realmente, de lançar a autobiografia, né? Aí ela disse, né? Ela falou assim: "Vergonha, medo do quê? A exposição de vocês é grande há muitos anos, né? A gente vem aí assistindo a tudo, presenciando tudo, né? Desde a época daqueles coachings lá do Recife, enfim." Então, qual é o seu medo? A sua história é real, que você passou, né? Voltar a estudar depois dos 40 anos, voltar a trabalhar, né, ir morar sozinha, sair da saia da mãe, sair de um casamento, né, doente, ir morar em outro estado, ir morar em república, dividir apartamento com mais 5 mulheres, né, ir dividir depois um apartamento com um rapaz homossexual de outro estado, de outra cidade, ficar um ano, sofrer tudo que você sofreu, foi um belo de um aprendizado, né, a imaturidade, né, é verdade que eu tinha. Não que eu fui, a minha ida para o Recife foi uma imaturidade. A minha ida para o Recife não foi uma imaturidade. A minha ida para o Recife foi um desespero, porque era algo que não tinha fim, né? E quando as minhas saídas dos meus trabalhos, esse é o diagnóstico da minha médica, né? Quando eu descubro essas pessoas infiltradas dentro dos meus trabalhos, com as pessoas dos meus trabalhos, a fuga ela continua, exatamente, né? Porque é asco, é repúdio, é algo que impossível de acontecer, porque a partir do momento que você se liberta, que você vai lá,
Eu não fui, eu não andei para trás, eu não olhei para trás, eu não fui atrás de ninguém. Nem daqui de São Paulo e muito menos do Recife. Eu fui para Recife diversas vezes, até 2019, né? Tanto que em 2019 deu a bagunça, a confusão lá com o tal de Bruno, é verdade. E eu não tive contato, né? Depois encerrou aquilo e já comecei a planejar para ir para outros lugares, tanto que eu fui para Salvador, né? Então, o meu projeto era ir para Fortaleza em 2021, tive que cancelar minha viagem e ir para o Recife por causa dessa parafernália toda à disposição lá, né? E aqui também. Enfim, então eu dou risada, porque a gente está dizendo isso há séculos, há anos, né? Olha só o que causa relações doentes, né? As pessoas, elas se infiltram em trabalhos, por oportunidade. O ano o ano que eu saí da Prime, em 2023, antes de eu entrar na lavanderia, lá nas máquinas, realmente eu recebi uma mensagem por celular, foi pega essa mensagem, é verdade, né? De uma pessoa com uma língua estrangeira fazendo propostas para minha pessoa de ter um trabalho bom, né? Um trabalho que eu viajaria, teria uma oportunidade de viajar pelo Brasil, e a empresa era norte-americana, verdade, olha isso, né? E eu ia ter um incentivo no meu trabalho para comprar um apartamento, né? Para comprar um apartamento para minha pessoa, né? E eu tinha que tirar a habilitação, verdade, porque eu ia trabalhar com carro, né? Então a gente vendo aquilo ali, né? Um fantástico mundo de Bob. Na hora foi rastreado, a gente viu que era coisa fake, né? Que era enganação, é óbvio, né? Porque eu vi aquilo, eu falei, misericórdia, né? Eu achei o trabalho. Eu achei o trabalho dos sonhos de qualquer pessoa, né? Enfim. E então é isso, né, galera? É pegar esse tipo de gente que tem sonhos translumbrantes aí, que vive em relações doentes, se expõe. Tá aí, eu fiz muito disso, né? Mas eu fiz para gritar na época que eu sofria muito violência, né? Tá aí nas minhas redes, né? Estão no pendrive dos meus médicos, né? Tudo que eu postava, verdade, né? Eu tava gritando, galera, eu tô infeliz, né? Isso aqui não é relacionamento, isso aqui é tortura, né? E as saídas dos trabalhos, quando eu descobri essas pessoas ali, verdade, era por isso, né? O diagnóstico da médica. E o seu Lúcio, em março, verdade, ele foi para a Espanha, fez aquele roteiro dele lá todo, né? Na Europa, verdade. Mostrou para o mundo dele lá na Europa, verdade, a minha história, o esboço do meu livro. E agora a minha médica vai para os Estados Unidos, que toda ano ela vai. Como eu disse, ela só não foi para a Covid, na época da Covid. E ela vai mostrar para o mundo dela lá e do esposo dela lá em Nova York, né? Ela fica, acho que ela fica a minha médica, ela fica nos Estados Unidos mesmo ali, acho que é em Manhattan, um negócio assim, né? Tem a família deles ali, verdade, do esposo da minha médica. Ou seja, porque ele é alemão, mas a família dele mora nos Estados Unidos. Ele tem parente, irmão, irmã que mora lá. Então é isso, né? E ela vai mostrar para o mundo deles, né, a minha história. Então é de verdade, porque é muito fácil a gente inventar uma história, fazer uma história. Que nem uma vez também apareceu um trabalho para minha pessoa, para ir na Amazon, né? É verdade. E eu fui com a minha mãe, foi até bom porque a gente conheceu a Amazon ali na. Eu não lembro que lugar que é ali. Eu acho que é aqui em São Paulo, né? Que depois a gente veio a ver. Então é isso, galera, né? As pessoas, elas viajam, né? E a gente tá falando, oi, gente, desce, que o mundo é hoje. Um beijo, amor, amores, uma boa semana pra gente e bora lá. Tchau, doutora, até mais. Tomara, né? Eu não vejo a hora de... Eu acho que esse mundo, né, de escritor, é verdade, de editores, que é o mundo deles, né? Conhecer a minha história vai me dar um pouco mais de segurança para lançar, verdade, né? Mas é isso. Um beijo, amor. Como ela disse, vai ser conhecida no mundo. Obrigada. Tchau, amor, amores. Tchau, gente.